você que acompanha o My News. Começamos agora mais um Além das Manchetes, direto do REAG Belas Artes, em parceria com a REAG Investimentos. Hoje nós temos como convidado o economista Otaviano Canuto, ex-diretor executivo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, ex-vice-presidente do Banco Mundial e também do BID. Tem um currículo enorme que nós vamos falar mais à frente. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já para valer com Além das Manchetes. Fique aí. E agora sim, começamos para valer o Além das Manchetes de hoje. O nosso convidado, como eu já antecipei, é Otaviano Canuto, economista, ex-diretor executivo do FMI, do Fundo Monetário Internacional, ex-vice-presidente do Banco Mundial e do BID. E aqui com a gente, Mara Luquier. Mara, tudo bem? Marcelo Fonseca, economista-chefe da REAG Investimentos. Canuto, direto dos Estados Unidos, onde já tem novas atividades, além desse imenso currículo aí que eu passei, né, Otaviano? É verdade, é verdade. Um prazer estar de volta aqui. Pegou um furacão pelo caminho. Um furacão. Acabou de chegar aqui. Não vou ficar atrasado, leve, né? Furacãozinho leve. Agora virou rotina, né? Eventos climáticos. Exato, eventos climáticos extremos. Agora lá nos Estados Unidos tem um outro furacão, que chama Trump. É verdade. E a gente vem daquele debate que Biden ficou numa situação muito frágil na avaliação geral e se começou a cogitar a possibilidade de mudança, é uma situação inédita nos Estados Unidos, não é? Ele teria de ter desistido da candidatura, os delegados que já estão escolhidos na convenção teriam que transferir o apoio para esse eventual novo candidato. Qual a leitura que você faz hoje do cenário dos Estados Unidos, do ponto de vista político e consequências para a economia, na verdade, do mundo, não é? Eu vejo com muita preocupação, porque o Trump, ele não tem responsabilidade, demonstrou no seu primeiro mandato como ele não se pauta de qualquer maneira por uma agenda. Ele fez aquilo que os proponentes do Brexit na Inglaterra fizeram com êxito, que foi apelar para os instintos simplistas de uma parte da população que não se beneficiou tanto quanto o pessoal de cima da pirâmide ao longo dos últimos 30 anos, que os problemas vêm por conta de importações da China e de imigrantes do México e assim por diante. Esse fenômeno é tão forte e universal que a gente está vendo isso ocorrer na Europa agora, né? E o Trump explorou muito bem isso. Agora, notem o seguinte: no último ano dele, do primeiro mandato dele, Trump, durante a campanha de reeleição dele, ele não falou muito de comércio. Por quê? Porque, na verdade, como mostraram vários economistas do Federal Reserve Bank, a indústria manufatureira americana pagou um preço danado por aquela guerra comercial dele. Essa que é a história que não é contada. Essa história de apelar para a proteção comercial, ela não necessariamente é boa para o próprio país. Tem aumento de custos também, além da falta de insumos, não é? Pois é, e tem retaliações, e com isso, inclusive, no caso da agricultura é óbvio, nós brasileiros é que roubamos um pedaço da fatia do mercado chinês dos americanos, né, na agricultura. Mas também na manufatura, o dano para a indústria americana daquilo que o Trump fez foi grande. No entanto, ele agora está prometendo uma coisa ainda pior. Está prometendo enfiar 60% de tarifas sobre a China e 10% sobre o resto do mundo. É de um isolacionismo, é de um aprofundamento da fragmentação que vai ser ruim para o mundo inteiro. Então... Inclusive para o Brasil. Inclusive para o Brasil. Não, certamente. Já está sendo, mesmo antes do Trump, veja. Porque recentemente aqui no Brasil, a gente viu o estabelecimento de mecanismo de proteção contra o aço chinês. Porque, na verdade, com as restrições de americanos e europeus, os chineses começaram a dump também em outros países. Porque os chineses precisam, eles estão profundamente dependentes de exportar, não fizeram as reformas que seriam necessárias para ter
um dinamismo maior do consumo doméstico, continuaram ultra dependentes das exportações, não só na energia limpa, mas também em indústrias como aço, e por isso mesmo que espalhou-se todo esse receio quanto à possibilidade de um segundo choque chinês. Só que agora um choque chinês de exportações é com a China muito maior do que a queda do primeiro choque chinês, né? E aí, europeus e americanos se defendendo. Mas ela aumentou o intercâmbio com a Rússia, não é? Sim, mas aí a Rússia é um caso à parte. A Rússia, inclusive, minimizou os efeitos das sanções usando a China. Não só em investimentos, mas notem bem que mesmo os chineses eles são extremamente cuidadosos. As empresas chinesas não fazem operações com a Rússia que as coloque vulneráveis às sanções. Às sanções aqui, por exemplo. Então, mesmo os chineses fazem triangulações, né? Agora as triangulações a própria China também está fazendo. É impressionante como você olha no agregado, o comércio internacional está estável, mas o comércio bilateral Estados Unidos e China caiu. Mas por quê? Porque, na verdade, os chineses pegaram pedaços das cadeias de valor deles e jogaram nos chamados países conectores. Tailândia, México, Vietnã, Malásia, né? Então, na aparência, o comércio estável. É claro que os chineses pagam um preço por isso, porque não tem tudo na cadeia de valor deles, mas é um preço que, digamos assim, mínimo para manter o mercado americano. Agora, lá nos Estados Unidos, desculpa, só para completar, tem essa percepção contra os imigrantes? Efetivamente Sim. Tem um problema em relação a isso? Porque quando a gente vê os números dos Estados Unidos, um dos problemas do Federal Reserve, por exemplo, é o mercado de trabalho. Sim. É uma situação de pleno emprego. Isso. E tem aumento, inclusive, de hora trabalhada, de valor, né, de rendimento. Tem um crescimento da economia que o Fed também tem alertado, que a economia está crescendo mais do que o esperado. Tudo bem que a inflação não chegou à meta, mas isso não deveria levar a uma percepção de melhora da população? Sim, e é um paradoxo. Deve sair hoje ou amanhã um Project Syndicate, meu com um colega, sobre esse paradoxo, esse conundrum, que é o seguinte. Todos os países ricos, e alguns emergentes como o Brasil, estão já vivendo o envelhecimento da sua população. Inclusive emergentes, inclusive China e tal. Pois bem. O que trará um ônus para esses países? Ônus de sistemas de pensões, de aposentadorias que não fecham, planos de saúde, como nós estamos vivendo agora. A China está até estimulando o segundo filho. Contrariou a política de décadas, né? Não consegue mais. Não consegue mais. Porque todos os países que tentaram, o Japão também já tentou, a Coreia tentou, os escandinavos tentaram, mas os fatores que levam a essa queda da taxa de número de filhos por mulher para baixo de 2,1, que é a partir do que a população vai cair, eles são muito fortes. Eles têm a ver com o empoderamento das mulheres, com a entrada no mercado de trabalho, eles têm a ver com educação. Exato. Pois bem, para esse país, esse envelhecimento vai trazer, inclusive, também danos em termos de produtividade. Você vai ter, mesmo que eles aumentem a faixa etária de aposentadoria, o fato é que você vai ter uma proporção maior de pessoas em idade não ativa e tal. Pois bem, a imigração, desculpe, fecha a conta, né? A conta, E nos Estados Unidos, por exemplo, esse desempenho da economia americana nos últimos 2 anos não teria sido possível sem o ingresso de imigrantes que ocorreu na economia americana. Desculpe. O aumento de emprego todinho é de gente vindo de fora. Isso pode ter... É uma mão de obra mais barata, não é? Sim, mas veja bem, e a gente precisa, inclusive, é claro que quando você fala em imigrantes, lá na Europa, aí as pessoas veem as referências aos refugiados e tal. Quando você fala em imigrantes dos Estados Unidos, aí
vem à mente os mexicanos, os legais. Mas, na verdade, a escolaridade média dos imigrantes nos Estados Unidos é maior do que a dos nativos americanos. Um dos grandes canais de migração, a gente tem que lembrar, é o sistema universitário, são os universitários. Exatamente. Só vai estudar lá e fica e produz. Como a minha filha, a arquiteta, foi fazer mestrado em Colômbia e ficou. Exato. Então, na verdade, há uma contradição entre, de um lado, o benefício óbvio para esses países, econômico, de receber imigrantes, e todo o outro conjunto cultural jogando contra. Religioso, inclusive. Religioso. Pois é, aí a coisa fica mais acirrada. Se for se for muçulmano, ou se for preto, pobre, africano, ou latino-americano pobre... Aí ganha todos os contornos de preconceito. Isso, exatamente. Mas o problema é que isso, de uma maneira ou outra, é um tiro no pé. É impressionante, a gente classificou, tem um grupo de países que de fato consegue contornar o problema do envelhecimento via imigração. Portugal? Portugal, exato. Portugal depende muito da imigração de brasileiros, inclusive, que estão indo para lá, morar lá, investir, e brasileiros com renda mais alta, com educação e tal. Agora, eu queria voltar à questão comercial, porque esse desenho comercial ele é importantíssimo para o Brasil, inclusive. Ano passado, setembro, eu tive nos Diálogos de Berlim, que é um evento lá que o Olaf Scholz criou, enfim, mini Davos. Sim. E me chamou a atenção que não tinham brasileiros. 2, uma preocupação enorme dele, e ele teve lá, ele participou, dos países africanos como fornecedores de matéria-prima para a tecnologia. Certo. E o terceiro ponto, não se falou em Amazônia lá, se falou tinham muitos líderes de países africanos. O Olaf Scholz falou muito sobre essa questão de... Minerais críticos. E eu entrevistei uma empresária italiana, de uma empresa familiar, e ela falando que eles reorganizaram a cadeia de suprimentos deles depois da guerra da Ucrânia. Ela não falou do Brasil. Eu perguntei para ela, eu falei, mas você não considerou o Brasil? Você tem alguma coisa contra o Brasil? Nem passou pela cabeça dela o Brasil. Como é que fica o Brasil nesse novo xadrez comercial? Viu, Mari, você trouxe vale um ponto extremamente importante, veja. Vou bater na madeira, porque é para boa sorte. Dando certo a transição energética, a gente vai ter, ela vai implicar um deslocamento tão brutal do que é hoje a demanda por combustíveis fósseis, cuja forma de produzir está padronizada, está na fronteira, etc. e tal, por uma produção baseada em energia que é intensa em minerais críticos, que a lista é grande, mas tem coisas cuja demanda vai subir 40 vezes em 10 anos. Por exemplo? Níquel. Lítio. E a gente vai, né? Pois bem. E um problema é que esses minerais críticos, particularmente alguns deles, a forma de produzir não tem, digamos assim, a estrutura, a estabilidade, a forma tecnológica que a gente tem no caso do petróleo e do gás. Ou então como o minério de ferro, por exemplo. Isso, exatamente. Que é onde exatamente toca no nosso calcanhar. Isso, exatamente. Mesmo minério de ferro, a gente viu os problemas que tiveram, né? Mas pense, por exemplo, cobalto. Cobalto é chave, não tem transição energética, mesmo que eles tentem encontrar substitutos, mas vai ser difícil num curto tempo e tal. 70% das reservas conhecidas no mundo de cobalto, 70%,
estão num país chamado República Democrática do Congo. O processo de produção, muito primitivo, não por acaso envolve trabalho infantil, trabalho semi-escravo, e não por acaso... conflitos étnicos, inclusive. Isso. E a milícia Wagner contratada. Milícia Wagner está lá. A milícia Wagner já tem anos lá no DRC. Ele é o garantidor de uma certa ordem. Que não necessariamente é uma ordem que coaduna com os nossos valores. Não, muito pelo contrário. Pois é. Que são valores, e a gente volta para a questão dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos foram os grandes fiadores desde a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Sim, mas nesse momento, digamos assim, os chineses são os principais compradores, e os chineses têm, inclusive, eles não metem a mão, sabe? A Malta fica aqui ou lá nos Estados Unidos, vai lá, os chineses, eles vão botar você numa armadilha de dívida, vão te, não sei o quê. Mas, na verdade, os chineses, eles dizem, não, nós não nos metemos nos negócios dos países, na política, nós estamos aqui, respeitamos... Fazemos negócio. E põe o dinheiro. E são hoje o principal... Ou seja, a milícia Wagner não é algo que ele vai enfrentar. Não, nem ele tem que lidar. Cada país que resolve seus problemas. Isso, um pragmatismo. É um pragmatismo, pois é. Que com com outras inconveniências, o problema de endividamento de vários países africanos, hoje a China que tem um peso grande, mas os chineses não gostam desse negócio de dar perdão de dívida. Os chineses não gostam nem sequer do nosso sistema de proteção social. Eles têm meios de produção questionáveis, né? Nem conseguiram avançar com as reformas. Eu trabalhei com China ao longo desses 21 anos, muitas vezes, tenho amigos e tal, e é conhecido que boa parte do partido acha que esse nosso sistema de proteção social, esse auxílio-desemprego generoso que a gente tem, porque o da China é terrível, curto, pequeno, e esse negócio de dar auxílio para a educação, para a saúde pública, etc. e tal, isso amolece a classe trabalhadora. Entendeu? Então... Deixa o lado capitalista, selvagem do Partido Comunista. Exatamente. É o desequilíbrio social deles, né, que persiste ainda, porque eles precisam dessa mão de obra. Pois é. Mas voltando aos minerais críticos, um problema do Brasil, sabe, Mara, agora, mais recentemente eu vi alguém falar, o ano passado, eu virei para uma autoridade brasileira, o ano passado, no ano anterior, e perguntei, escuta, onde é que está, alguém tem algum mapa dos recursos minerais críticos brasileiros, né? A autoridade do governo brasileiro... O Ministério de Minas e Energia deveria, supostamente, ter isso mapeado. Essa autoridade com quem conversei não era de lá, era da área econômica, mas o indivíduo não tinha a menor ideia. Mas recentemente eu vi sair alguma coisa. É uma coisa assim, só por curiosidade, uma coisa que se imaginava que o Eike Batista teria, por causa do pai. Aquela história, e depois a gente viu que não era exatamente isso, né? Pois é. Mas a gente, tentando responder a sua pergunta, Mara, bom, chineses têm. Então, você está tocando... Chineses têm. Mas eles têm hoje, tem uma guerra, como vocês sabem, China e Estados Unidos, nos semicondutores e na energia limpa. Semicondutores, obviamente, os Estados Unidos têm uma posição dianteira, por conta de seus que têm a capacidade de cortar o acesso dos chineses de poucos nanômetros e tal. Mas na área da energia limpa, a China está na frente. A China gastou em investimentos com energia limpa, nos últimos 12 anos, mais do que a soma de investimentos de Estados Unidos e Europa, né? Então, eles adquiriram essa fronteira. E, ex ante, e lá no início da matriz, nos minerais críticos, hoje, na verdade, 70% da capacidade de elaboração, de fabricação, está na China. Além do fato de que, voltando ao ponto dos principais
produtores e países que possuem reservas desses minerais, como você citou, alguns deles no continente africano, e muitos deles com problemas com o excesso de endividamento, etc. A China ocupou esses mercados usando esse apoio, como você mesmo disse, que a China não perdoa a dívida, como barganha para ter acesso privilegiado a essas fontes de produção. Sim, certamente. Aliás, que é isso? Os chineses, eles põem colaterais nas operações deles. Às vezes, os colaterais são petróleo, como foi aqui na Venezuela, ou no Equador, não é? Mas, às vezes, os colaterais não dão certo, como o porto em Sri Lanka. Sri Lanka quebrou, os chineses queriam tomar o porto, mas aí ia dar guerra. Certo? Agora, no caso desses países aí, você tem servindo de lastro, servindo de moeda de troca, reservas de Agora, talvez, como é que fica a configuração do mundo, no caso da vitória de Trump? Porque você está colocando essa posição interna dos americanos, que tem esse embate com a China, ele já fez uma guerra comercial com a China, os Estados Unidos pagam o custo, mas aderem ao discurso dele contra os imigrantes. Isso. Nós temos esse movimento na Europa, que aí pode pesar mais até o racismo, efetivamente, além dessa questão de concorrência de mercado de trabalho. Então, a gente tem uma mudança social, política e econômica se configurando no mundo, que é muito preocupante. É como se tivesse A gente teve, nesses últimos anos, um conjunto de choques sistêmicos. Já havia um choque latente, que é o choque que acabou resultando no Brexit na Inglaterra e na vitória do Trump. O empobrecimento da classe trabalhadora. Mundo desenvolvido. E esse desencanto com integração, com globalização, etc. e tal. Aí vem o conjunto de choques de 2020 para cá. A pandemia, as guerras. Em 2008, que o mundo enfrentou a crise financeira e esse extrato da sociedade ficou muito insatisfeito com os bailouts ao sistema financeiro. Isso, exatamente. O pacote foi completo para essa reação ao sistema, não, definitivamente. O que vem em gestação desde 2008. Pois é, mas esse sentimento, né, ele é multiplicado pelo conjunto bíblico de choques de 2020. Bíblico, olhem bem. Lembra lá do Ezequiel? Sim. Uma pandemia, né? Guerra, fome, com todo o aumento dos preços de alimentos, secas e efeitos climáticos. Põe aí a mudança de patamar dos efeitos dos fenômenos climáticos adversos. Não é Ezequiel, é quase bíblico, né? Pelo amor de Deus. De novo. Eu já ouvi até a versão que tem do profeta Daniel, que esse daí é uma coisa mais uma logística complicada e que reforça essa teoria, né? Pois bem, então esses choques, eles estão levando os países o sistema a essa fragmentação. Um caldo cultural perfeito para o populismo, né? Exatamente. Mas de extrema direita, né? Sim, mas os extremos sempre estão próximos, né? Populismo de esquerda, de direita, eles são muito parecidos, né? A gente vê isso na América Central, na Venezuela. A gente vê que o populismo mesmo... Você vê na Rússia, A Rússia... Lembra que era a Rússia comunista? É verdade. E agora? A China comunista, a Rússia China comunista. Deixou de ser a ditadura do partido, que tem esse caráter comunista, passou a ser a ditadura daquela elite. Isso. Que teve acesso a China dominando o capitalismo, mesmo tendo esse caráter comunista e, em termos de política. Agora, o Brasil, como é que se situaria nessa condição toda com o governo atual? E nós temos essa polarização muito forte. E com fragilidades que estão sendo expostas agora. E a gente coloca também, você citou a questão de aposentadoria, entre o desequilíbrio estrutural de finanças, entre a gestão atual de finanças públicas. Do país. Completando o quadro de choques lá fora, a gente tem também agora uma outra diferença que é a seguinte.
Depois da crise financeira global, depois de 2008, tivemos aí o quê? Uns 12 anos em que a marca registrada foram as taxas de juros baixas, ausência de inflação, a inflação lá embaixo, no Japão até indo para taxa negativa e tal. Quer dizer, um regime, bancos centrais dinheiro, né? imprimir dinheiro, fazendo afrouxamento quantitativo, etc. E tal. Esses choques mudaram a figura. Agora você tem uma prevalência maior de choques ocasionais do lado da oferta. Os juros não vão voltar para onde estavam. E, ao mesmo tempo, o legado de dívida e o legado de déficit público e as políticas industriais, etc. e tal, colocaram as contas públicas nos Estados Unidos, por exemplo, numa trajetória que, se não for alterada, ela é explosiva. E olha, estamos falando de Estados Unidos. O que bate para nós, claro. Porque, evidentemente, se os Estados Unidos têm espirram, nós temos um baita resfriado por conta da transmissão. Então, a questão fiscal vai ser fundamental. A atitude do governo vai ter que ser diferente. Nós estamos pagando um preço por conta da falta de confiança de que a gente está numa trajetória realmente estável. Tá bom que o arcabouço deu um alívio, um suspiro, pelo menos tem um conjunto de regras, mas como o arcabouço já foi abandonado... Desmoralizado. Nós estamos vendo... Já não foi desmoralizado, né, por enquanto. Hein? Por enquanto ele foi mais desmoralizado quando colocou, porque estão tentando segurar as metas. Pois é, né? Só confiar em aumentar a receita tributária não necessariamente vai dar certo. Mas tentando responder a pergunta de vocês, é dizer, o Brasil nisso, pensa na questão da fragmentação comercial. Quer dizer, o Brasil continua, ainda é, entre os seus pares, se não a maior, a segunda economia mais fechada comercialmente do mundo. O Brasil é fechado comercialmente. Quando se leva em conta o nível das tarifas, quando se leva em conta a proteção tarifária não tarifária, a proteção comercial não tarifária, o Brasil... não sou eu, olha, eu tenho trabalhos nos dados, tem falado do Banco Mundial, a gente mostra isso. Quer dizer, a gente sequer aproveitou os benefícios do comércio da época da globalização. Aí agora que globalização está em retrocesso, aí a gente vai... Você está colocando coisas extremamente relevantes, principalmente porque não está no radar da discussão. E não está no radar da discussão nem no governo, nem na Faria Lima. Por exemplo, no governo, você tem uma discussão sobre a exploração ou não da margem equatorial ali pela Petrobras. Diante desse quadro que você colocou, não era isso que a gente devia estar discutindo nesse momento. Nesse momento a discussão é outra, é saber que minerais temos, em que posição nós temos nesse novo xadrez comercial. A outra coisa é que a gente envelheceu sem enriquecer. É isso. Então isso vai ter um custo muito alto. E aí a gente está discutindo políticas públicas e questão fiscal simplesmente na questão... de que, vamos manter essa política monetária de puxar os juros, até onde vai esse juros se a receita for essa? Não existe um debate, e aqui eu estou falando de debate mesmo, não sei qual é o caminho, né? De como é que vai se acertar a questão de como é que se financia políticas públicas, não é gastar por gastar. O André lá na Resende, ele sempre cita como exemplo a questão do investimento em saneamento, por exemplo. Que a emissão de dinheiro para investir em saneamento, quer dizer, você ter investimentos que tenham retornos reais, pode ser mais eficiente do que você simplesmente puxar os juros. Mas você não tem debate. Cadê o André? Cadê o pessoal debatendo isso daí? Só se olha para meta fiscal. Você não acha isso muito simplista? O que eu temo, Mara, uma coisinha só sobre a coisa do petróleo.
O paradoxo é que qualquer digamos assim, projeção das tendências de troca de energia não renovável por energia renovável, elas vão gradualmente. O que eu estou lembrando disso? É que a demanda residual na margem por petróleo ainda vai permanecer por algum tempo, mesmo que passe a declinar, digamos assim, a partir de 2030 e assim por diante. E aí, quem tem petróleo que dispute para ficar com essa demanda que está, digamos... vai cair. Vai cair. Que é onde entram Guiana e Brasil, que o Brasil virou produtor de petróleo mais recentemente, né? Eu digo isso que é para realçar que, eventualmente, aqueles que são favoráveis à capacidade de produção de petróleo adicional no Brasil, não dá para acusá-los de ser contra a transição energética, né? O problema é que vamos ver se isso vai ter retorno, já que você vai ter que disputar a pau ali com os sauditas e assim por diante. Mas o Brasil tem investido também na energia limpa, né? E o Brasil, tem mais potencial em relação a isso, né? A eólica, solar. Não apenas isso, o Brasil é um dos países, em termos de energia limpa, mais limpos do mundo. Por quê? Quando você leva em conta a energia hidrelétrica, inclusive, não tem país lá fora mais limpo em termos de geração de energia do que o Brasil. Onde é que o bicho pega em termos de emissão de carbono? Agricultura, que é o forte. Desmatamento. A própria pecuária também, não é? Que tem a ver com o desmatamento. Pois é, digamos assim, o desmatamento ilegal, não vamos também botar a peja de que é a pecuária hoje que faz isso. O que a gente sabe é que o desflorestamento é uma fonte de emissão de carbono e que, no caso brasileiro, nos últimos anos, tornou a conta brasileira na mudança climática negativa. Porque pelo lado da energia, nós estamos maravilha. Mas no lado do desmatamento, aí nós jogamos carbono lá para cima. Tem, inclusive, espero que dê certo, tem projetos aí, isso é uma coisa interessante olhar, de venda de carbono carbono recuperado, salvo via reflorestamento. Exatamente, é o retorno, o investimento para isso daí, captura de carbono, pois é. Agora, a exploração do mineral não tem potencialmente um risco também em relação ao desmatamento, que é a grande discussão que se tem no Amazonas, o quanto que tem de potencial de exploração e a necessidade de preservar a mata. Sim, definitivamente. Tem grande risco, é a mania de ser economista, então eu raciocino tudo em termos de trade-off, benefícios e custos. Benefícios versus custos ajustados pelos riscos de captura e o tamanho da penalidade se for capturado. De cauda, né? Isso, exatamente. A coisa pode ser reduzida a isso, né? O cálculo do humilhante, eles têm qual a probabilidade de eu ser pego e quão duro vai ser. Cana ele vai pegar. Exatamente. É um cálculo de custo-benefício. E evidentemente que o desmatamento pesado dos últimos anos teve a ver com a mudança desse cálculo, quando o governo federal desmonta as agências de fiscalização, quando o presidente então vai visitar mineradores ao invés de visitar os Yanomamis, né? Então, concretamente, a estrutura de custos e benefícios, e por isso eu estou com esperança de que tenha tido uma mudança. Os números ainda não estão mostrando tanto assim, né? Mas, para responder a sua pergunta, tem que reforçar o policiamento, tem que reforçar o monitoramento. Mas é algo planejado, né? Você assumir o controle de uma situação, não deixar a coisa acontecer de uma forma irregular. Eu queria voltar nessa questão do desafio do país se posicionar nesse mundo em transformação. Você explorou aqui alguns canais. Certo. Você explorou, por exemplo, o canal de como a demanda mundial por commodities, nesse novo passo da industrialização, da indústria 4.0 vai mudar, de
uma demanda que era baseada em minerais mais básicos para minerais associados à energia limpa e à revolução da inteligência artificial. Aí, então isso coloca um desafio para o mundo, não só para o Brasil, em função da dificuldade de acesso e os conflitos geopolíticos em torno disso. Você explorou a questão da fragilidade da nossa posição fiscal diante de um ambiente onde os juros globais vão ser mais altos por vários canais, né? Isso nos deixa com a necessidade de sermos mais proativos no nosso ajuste. Mas tem um canal que eu acho que é anterior a esse, que tem a ver com o modelo de desenvolvimento que os países emergentes perseguiram desde o pós-guerra, que foi associado à internacionalização da produção através da figura da empresa... No Brasil. O Brasil ficou fora disso. A gente recebeu um pouco isso. A gente fechou comercialmente e aí as multinacionais vieram fazer aqui dentro. Através do FDI. Mas o Brasil não se integrou em cadeias de valor. Então a gente tem um carro e o pessoal mais antigo, não sou mais antigo, mas antigo de cabeça. Nós temos cadeias de produção. É o conteúdo nacional. É o conteúdo nacional. Que continua agora. De qualidade menor e custo mais alto. Mais alto, exato. E ótimo ponto, quer dizer, o Brasil não utilizou essa integração para se conectar nas cadeias produtivas, usou, na verdade, o tamanho do seu mercado doméstico para atrair investimento estrangeiro direto. Mas faz parte desse modelo em que as empresas multinacionais foram procurar ou oportunidades ou estruturas de produção mais baratas, principalmente no trabalho mais barato no resto do mundo. E que, no final das contas, levou a essa crise que a gente está vendo política com a insatisfação do trabalhador de blue collar, como é chamado nos países centrais. Bom, esse modelo está claramente sob extinção. Por quê? Porque a revolução da inteligência artificial, a mecanização profunda que a gente vai ter, não só da manufatura, mas de toda a cadeia produtiva, inclusive serviços, vai reduzir a necessidade do empresário de contar com o trabalho barato. Se ele pode, daqui para frente, substituir esse trabalho barato por máquina. Então, isso coloca em xeque bastante, quase que totalmente, esses países que perseguiram o caminho correto de se conectarem, tá certo? Esses vão ser... Porque o empresário vai começar a fazer o seguinte cálculo econômico que você se referiu agora. Para que eu vou enfrentar um risco regulatório, o risco cambial, um risco político, e etc., se eu posso fazer aqui em casa com um investimento pesado em inteligência artificial, tá certo? Então, o Brasil ainda tem questões particulares que nos colocam uma certa defesa, o tamanho do mercado doméstico, a matriz energética limpa, etc. Mas é um mundo muito mais desafiador para nós emergentes, não é por esse canal também. Que bom que você observou isso. Note que os exitosos que se integraram utilizaram globalização para subir na escada. A Coreia do Sul está lá em cima. É um país de renda altíssima e que já não depende mais daquelas atividades. Conseguiu mover na cadeia. E educação. A China. Educação como pré-requisito para tudo. Que nós não fizemos. Mas e a China também tem com plena consciência justamente dessa necessidade o Sudeste Asiático como um todo, nem só os que estão lá em cima, os que saíram de muito de baixo e estão hoje no patamar médio, perseguindo esse caminho. Exatamente. Pois bem, eu conheço um projeto perdi contato, não sei se avançou, um projeto de sapatos, numa fábrica de sapatos em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, em que você manda a foto do seu pé e eles te mandam o sapato perfeito para o seu pé. Pô, me passa esse contato. Também fiquei interessada. Também estou interessada. Eu também, pois é. Porque não existe... Os nossos pés são uniques, né? Exato. Mas aí essa fábrica vai fazer os sapatos, se não está operando ainda, combinando 3D printing com leitura do seu pé e tudo aquilo que as nossas... Você tem 3D print para casa. Pois é. Então. Vendida na Amazon. Pois é. É claro que a dificuldade, eu me lembro na época, ainda estava no Banco Mundial,
era lidar com o material para os sapatos. Então, eles aparentemente seria mais fácil com plásticos, mas não para todos os tipos de sapatos, etc. E tal. Mas, enfim, olha, sapatos, historicamente, se tinha um lugar onde o uso de mão de obra não qualificada, o trabalho manual sobreviveu, a máquina, era fazer sapato. Por isso que... Intensivo ainda, os intensivos de mão de obra. Isso, por isso que os vietnãs da vida e Bangladesh mantiveram competitividade e os italianos com um lado artesanal. Design. O Brasil tinha Franca, né? E o Brasil tinha Franca. O Brasil estava quando eu já vendi sapatos no Canadá, entendeu? E o Brasil era um mercado intermediário, uma posição intermediária. Agora, creio que toda a experiência que você tem lá nos Estados Unidos, vivendo nos Estados Unidos, profissionalmente também trabalhando hoje, qual a visão que você tem do Brasil? A Mara estava falando que eles deixam o Brasil meio de lado em algumas discussões, lembrando isso. Mas qual a visão global que você tem hoje do Brasil? Dá para você desenhar? A rigor, durante muito tempo, foi o samba e a Amazônia. Não é? Depois tivemos um período muito ruim. Todo ano que eu ia para a França, minha esposa é francesa, a gente passou um mês por lá. Foi o período em que a vizinhança toda lá no sul da França vinha perguntar o que era aquilo de Bolsonaro e assim por diante. Aí foi o nosso fundo do poço em termos de imagem, viu? Mas mesmo com o Trump se associando, se aliando a ele? Sim. Principalmente. Não, mas é que o Trump está bem cotado lá. É essa na Europa, não. Fazendo nos Estados Unidos, na Europa. E a Europa agora nem se sabe, por exemplo, que a situação... Caiu bastante, né? O Trump no final do mandato dele, não lembro, esqueça disso. Mas agora o que fortalece essa história toda de imigração? Desculpa te interromper, mas é uma coisa... Não, mas essa é uma questão profunda. Uma dificuldade de entender o mundo. Eu tenho os meus temores. Vocês conhecem Fareed Zakaria, grande jornalista do CNN. Ele publicou um livro recentemente e, assim como o Thomas Keefe, que é um velho senior fellow de Brookings, onde eu também tenho uma posição lá de non-resident senior fellow, eles insistem, por exemplo, que o Tea Party, lembra do Tea Party? Foi uma reação à vitória do Obama. Se recordem também que ali, no começo da década passada, depois ele calou, mas Trump fez várias manifestações de natureza racista, de supremacia branca e assim por diante. Aquela polêmica do birth certificate do Obama, que o presidente foi obrigado a mostrar o nascimento. Isso, exatamente. Eu acho que tem... eu estou jogando aqui uma hipótese que eventuais manifestações desse tipo de racismo podem explicar como é que é essa paixão de muitos americanos por ele. Assim como é o caso agora, abertamente, com Marine Le Pen, na França. Ou na Alemanha. Eu temo que, infelizmente, voltou a ter força esse sentimento xenófobo e racista. Não é uma questão só de ideologia no sentido político. Eu tomara que eu esteja errado. Mas tem os cartazes da França defendendo a votação em defesa das crianças brancas. Pois é. Se chegou a esse ponto. Pois é. E isso é reflexo de uma economia que não produziu, que produziu excluídos dentro do... Tem uma conexão forte. Um dos meus filhos morou 5 anos em Wisconsin. Ele fez universidade em Wisconsin. Morava em Madison, que é uma cidade, digamos assim, globalizada, etc e tal. Mas na época ainda, antes de casar, então ele
tinha várias namoradas. Tivemos uma lista. Uma vez deu problema porque eu confundi o nome de duas que vieram em semanas seguintes. Você terá problemas com seu filho de ter contado essa história aqui, mas tudo bem. Não, mas E com a sua nora. E com a sua nora. Ele continuou solteiro? Não, tá casado. Mas isso foi só quando ele era solteiro. Foi antes. Não, inclusive, viu, Jasmine, foi exatamente quando, depois de várias, você veio 2 semanas seguintes, que minha esposa e eu olhamos um para o outro e acho que aí deu certo. E deu certo. Pois bem, o Lucas, naquela época, ele vinha para mim e dizia: meu pai, você não entende. Essas pessoas, elas estão furiosas com vocês aqui em Washington. Meu filho, eu não tenho nada a ver com o establishment. Eu sou um brasileiro, não sou governo americano. Mas, vocês, meu filho falando que ele escutava isso dos pais, das namoradas e tal, ficam dando esses presentes para as minorias te elegem vocês, e vocês deixam de lado, esquecem os verdadeiros americanos. Foi diminuição dos privilégios dos privilegiados. É isso. Uma classe média. Sim, essa classe média baixa, mas que não se considerava privilegiada. E na verdade não é. Eles se sentem abandonados. Eles ficaram no meio termo. Né? E o sistema de proteção social americano não é inclusive dos melhores. Você pensar no seguro-saúde, não tem unanimidade de seguro-saúde, e não deixa de ser sintomático que nos países onde você tem um sistema de seguridade, de proteção social forte, essa radicalização é menor. Menor, exatamente. O antiglobalização... Por isso que é um problema muito complexo. Ele envolve, certamente, questões sociológicas, vamos chamar assim, na falta de uma palavra melhor, ligadas a um racismo latente com a insatisfação com a economia. Isso. E talvez um sistema de políticas afirmativas que, de fato, deixou muita gente para trás dos que não se encaixam naquela caracterização da minoria, né? E a demonstração disso, que a gente está observando aqui, nós dois, é o seguinte: Brexit não ganhou em Londres. Não, exatamente. Não ganhou no jovem. Não ganhou nos jovens, pois é. Ganhou aquele pessoal lá do interior, e esse pessoal do interior vendo a Inglaterra ameaçada por esses imigrantes vindos da Europa Oriental por conta da presença na União Europeia. E no interior não tem imigrante. Imigrante é Londres. Isso, exatamente. Ou na França, é um abstrato, né? Ou na França, nessas áreas de agricultura, que está inclusive em crise pelo decréscimo de população, escolas fechando, e os caras são... Ou seja, o que você está falando é que tem que ter um amplo debate econômico, porque é a economia que pode frear esse avanço do racismo, da extrema-direita, você tentar em busca de um novo modelo. Mas o Brasil, nós temos seguridade e temos um avanço também dessa polarização. Eu queria saber como é que você vê o Brasil nesse contexto, porque a gente tem uma proteção social importante, que acaba abrangendo também a classe média, porque usa o SUS, não consegue se manter 100% aí no particular, e tem seguro-desemprego, tem uma série de coisas. Você tem tanta razão que foi tão forte que até um governo de extrema-direita, no Bolsonaro, foi lá. Foi no auxílio emergencial. E assim por diante. Casa Verde e Amarela e tal. Então, como é que você vê o Brasil, para a gente concluir até a nossa... situar o Brasil hoje, como é que você vê o Brasil daqui para frente? Boa, ótima questão. Uma coisa importante é o seguinte: o governo não pode cair numa armadilha de polarização, como alguns dos apoiadores têm uma propensão do nós contra eles, porque de um ponto de vista eleitoral isso pode ser vantajoso, porque você, inclusive, para as duas partes, porque você... Um se alimenta da outra. Aí ceifa as oportunidades de aparecerem terceiros. Pois é.
Mas o fato concreto é que essa polarização, em se mantendo, ela vai ser péssima para o país em termos de gestão, em termos de fazer reformas que prestem. Essa reforma nós estamos precisando voltar a ter aquele caminho de melhorar o ambiente de negócio no Brasil, que, aliás, o fracasso do Brasil de subir na renda média, em parte, tem a ver com insuficiência de investimentos em infraestrutura e também com um horroroso ambiente de negócios no nosso país, que chupa produtividade, que desperdiça mão de obra, desperdiça talento, capital humano. Então, a gente não pode perder de vista, além, obviamente, da educação. Melhorar a qualidade da educação. Então, o caminho para a gente vai ter que se lidar com essas 3 pontas frágeis da nossa economia, da nossa sociedade. Quais são os 3 pontos? A qualidade da educação, que falta. Reforma do ambiente de negócios. Reforma do ambiente de negócios e infraestrutura. Mas para isso... E, inclusive, ou formas melhores. Volta para, por exemplo, você rever como é que você gasta. Porque o Brasil, eu sempre digo, há muitos anos, que a gente tem um problema, uma doença que é uma anemia de produtividade, mas essa anemia de produtividade, ela é combinada, com o devido respeito, com uma obesidade do setor público, que gasta muito, mas mal. Não é? E particularmente em áreas, já que a Mara falou do saneamento, e o instinto lá a gente falar em saneamento, é que o Banco Mundial, por exemplo, quando fez um exame da infraestrutura brasileira, notou que o buraco é ainda mais embaixo na malha rodoviária e no saneamento. Que até que energia a gente... Melhorou. Mas o ganho que você pode ter com investimentos... E aí, é combinação público e privado, um contra o outro. Só que para você fazer público e privado, você tem que ter regras críveis, tem que ter regras que sejam vistas como respeitáveis. Aí o setor público focaliza naquelas áreas, naqueles tipos de riscos, em relação às quais o investidor privado se sente menos confortável. Aí o setor público fazendo assim, os BNDES da vida, aí viabiliza... Tem que ter um mercado de capitais ativo, capaz de oferecer crédito de longo prazo acessível, mas para isso você precisa ter uma política fiscal que permita uma taxa de juros de longo prazo compatível com o retorno dos investimentos. Então, a gente não sai desse... Porque é um ponto importante que taxa de juros não é uma questão de vontade do presidente do Banco Central. Não é uma questão de o que é que a Faria Lima quer. Não é bondade ou maldade. Não é bondade ou maldade. Os juros é uma variável endógena da economia. Né? Determinada pela poupança e oferta de recursos. Você tem um setor público que suga muito recurso. Inevitavelmente, a taxa de juros vai ser... Tá vendo, Canudo, a gente tem que interromper, porque chegamos no limite do nosso tempo, essa conversa renderia horas e horas, né? Tá vendo, Canudo, que é ex-diretor executivo do FMI, do Fundo Monetário Internacional, ex-vice-presidente do Banco Mundial e também do BID, das principais organizações mundiais. Atualmente, o que você está fazendo em Washington? Agora eu sou um Senior Fellow não residente em Brookings, sou também um Visiting Scholar na George Washington University e sou um Senior Fellow no Policy Center for the New South, morando e trabalhando desde Washington, mas esse Policy Center, a base é no Marrocos, mas eles contrataram 10 aposentados de Banco Mundial e Fundo Monetário e a gente se junta lá uma vez por ano, aí vou e passo 10 dias no Marrocos, que é agradabilíssimo. E que áreas de pesquisa você tem se dedicado? Exatamente o tema nosso. Esse tema fácil, né? Eu lancei um livro em 2021, Desenvolvimento da Economia Globalizada, e estou terminando de redigir um que deve sair ainda esse ano, que é The Great Global Reset, a grande reinicialização da economia mundial. Que é o grande desafio, né?
É isso. É retomar isso e tentar vencer esses desafios todos que nós citamos. Só agradecer a sua presença aqui com a gente. Prazer meu. E vamos fechando por aqui o Além das Manchetes de hoje. Você confere na íntegra os nossos programas anteriores. Nós estamos indo muito além das manchetes para mostrar as dificuldades que nós temos na economia brasileira, na economia global, desafios relacionados também à política. Obrigada pela sua audiência.